Então essa é a continuação da nossa leitura sobre Iracema, do José de Alencar. Então, olha, eu já tinha comentado que esse primeiro capítulo aqui, ele serve como um prólogo, uma introdução. A gente tem que prestar atenção, como eu já havia dito, na linguagem. E é muito interessante porque ele tem uma habilidade incrível, é um trabalho minucioso em relação à historicidade, à questão da oralidade também. A oralidade é muito importante, principalmente quando a gente pensa em mitologia, em lendas. Voltando aqui ao primeiro capítulo, é praticamente um poema. Essa voz lírica aqui, ela vai cantar a história que ela vai apresentar pra gente agora. É muito interessante porque ele fala, olha, uma história que me contaram nas lindas várzeas onde nasci, a calada da noite, quando a lua passeava no céu, argenteando os campos, e a brisa rugitava nos palmares. Então, do começo ao fim, vai ser uma narrativa muito próxima mesmo da poesia. Eu acho que os capítulos eles são muito bem divididos, porque eles nos conduzem para a história, a gente não se perde. Embora a linguagem seja difícil, embora as metáforas nos deixem bastante perdidos às vezes, você tem que voltar e ler 2, 3 vezes. Eu mesma fiz isso. Os mitos que os índios eles contam aqui servem para entender as coisas do mundo, os fenômenos da natureza. Por exemplo, se eles estão em perigo, eles vão explicar isso de uma forma metafórica, com figuras de linguagem, vão usar histórias míticas. Nos primeiros capítulos a gente vai ter devagar aqui a apresentação dos pitiguaras e dos tabajaras, sempre lembrando que os tabajaras eram inimigos dos portugueses, eles eram aliados dos holandeses e os pitiguaras eram os aliados dos portugueses. E aí no capítulo 2 a gente vai ter a apresentação aqui da Iracema. Nesse capítulo, né, a gente pode dizer que ela é idealizada, né, se a gente for pensar naquelas características básicas do indianismo. Então, uma coisa que me chamou a atenção é no capítulo 4, né, que começa: Martim vai a passo e passo por entre os altos juazeiros que cercam a cabana do pajé. Quando ele está indo lá para a cabana do pajé, né, e aí é bem interessante porque a gente vai perceber um certo saudosismo em relação à terra dele, e o saudosismo é um dos elementos que estão lá no romantismo. E a exaltação da natureza, por exemplo, né? Logo aqui, olha, o cristão contempla o ocaso do sol, a sombra que desce dos montes e cobre o vale, penetra sua alma. Lembra-se do lugar onde nasceu, dos entes queridos que ele deixou. Sabe ele se tornará a vê-los algum dia? Então, uma coisa que me chama atenção mesmo são algumas perguntas que essa voz lírica coloca aqui. Será que ele vai voltar para a terra dele? Isso deixa o leitor também, é uma forma de aproximar o leitor dele, de tornar o leitor cúmplice dele. Outra coisa também para prestar atenção é no Martim, ele é cristão, ele simboliza a miscigenação. O primeiro brasileiro é filho de um branco com um índio, aqui em Iracema, e ele simboliza também a imposição mesmo da fé católica no Brasil. Então, prestar atenção também nessas questões, nas questões históricas, por exemplo. É bem linear, porque as coisas vão acontecendo como devem acontecer mesmo, de uma forma muito clara. Talvez o que atrapalhe mesmo seja a linguagem, né? Que é difícil, e aí às vezes você fica mais preocupado com a linguagem do que com o que está acontecendo ali, que é muito simples, é uma narrativa reta. Ela não vai e vem, ela é reta mesmo. Eu acho também que esse texto, né, um texto lírico, ele dá muito, assim, ele dá conta de compor os personagens e de forma muito bonita. Aí a gente pensa na beleza da poesia. No capítulo 7, a gente tem a apresentação do Irapuã, que é a chefe da tribo dos Tabajaras. O Irapuã chega e quer dar cabo, né, do Martim, e por ciúme da Iracema. Eu acho que a gente pode ver aqui um prenúncio de tragédia. É quando todos estão ali na cabana do pajé. Por 2 ou 3 vezes, Iracema tenta proteger Martim. Martim não gosta muito disso, não. Ele não gosta de ser defendido por uma mulher. O capítulo 8 também é um capítulo que eu considero importante, né? A alvorada abriu o dia e os olhos do guerreiro branco. A luz da manhã dissipou os sonhos da noite e arrancou de sua alma a lembrança do que sonhara. Ficou apenas um vago sentir, como fica na mouta o perfume da flor que o vento da serra desfolha na madrugada. No capítulo 10, a gente pode perceber que as movimentações entre as tribos elas ficam mais enfáticas.
elas ficam mais perceptíveis. Você sabe que no pano de fundo alguma coisa está acontecendo, porque as tribos vão guerrear. Então isso fica bastante claro. Aí existe um gancho ali pro Calbi e o Araken saírem da cabana e deixarem o Martim e a Iracema sozinhos. Isso vai fazer com que eles fiquem mais próximos e que haja maior possibilidade, né, deles concretizarem o amor, porque é isso que vai acontecer mesmo. A gente tem no capítulo 11 também um diálogo muito significativo aqui. Araquém viu entrar em sua cabana o grande chefe da nação Tabajara e não se moveu. Sentado na rede, com as pernas cruzadas, escutava Iracema. A virgem referia os sucessos da tarde, avistando a figura sinistra de Irapuã. Saltou sobre o arco e uniu seu flanco do jovem guerreiro branco. Martim a afastou docemente de si e promoveu o passo. A proteção de que o cercava, a ele guerreiro, a virgem Tabajara, o desgostava. Araquém, a vingança dos Tabajaras, espera o guerreiro branco. Irapuã veio buscá-lo. O hóspede é amigo de Tupã. Quem ofender o estrangeiro, ouvirá rugir o trovão. O estrangeiro foi quem ofendeu a Tupã, roubando sua virgem, que guarda os sonhos da Jurema. Tua boca mente como o ronco da jiboia, exclamou Iracema. Martim disse: Irapuã é vil e indigno de ser chefe de guerreiros valentes. O pajé falou grave e lento. Se a virgem abandonou ao guerreiro branco a flor de seu corpo, ela morrerá. Mas o hóspede de Tupã é sagrado, ninguém o ofenderá. Araquém o protege. Existe uma proibição aqui, e essa proibição está relacionada a Iracema. Não importa. Como eu disse no outro vídeo, é uma característica, é um elemento muito presente nas lendas, essa questão dos interditos. E aqui tem para Iracema. E nós veremos que, ao desobedecer este interdito, essa proibição, Iracema pagará mesmo. Há toda uma condição para que Martim e Iracema fiquem juntos mesmo. Então vocês podem ver isso se intensificando no decorrer dos episódios. Poti entra na história, né? Porque Iracema vai até ele para levar mensagens do Martim, mas Martim ele se mantém ali, né, na cabana do pajé até que haja uma forma deles fugirem. O pajé até orienta Iracema o que fazer para salvar Martim, caso isso seja preciso. A gente chega numa situação que Iracema fica sozinha com o Martim e ela traz uma bebida para ele que se chama vinho de Tupã. Quando Iracema foi de volta, já o pajé não estava na cabana. Tirou a virgem do seio o vaso que ali trazia oculto sob a carioba, de algodão entretecida de penas. Martim lhe arrebatou das mãos e libou as gotas do verde e amargo licor. Agora podia viver com Iracema e colher em seus lábios o beijo, que ali viçava entre sorrisos, como fruto na corola da flor. Podia amá-la e sugar desse amor o mel e o perfume, sem deixar veneno no seio da virgem. Só no sonho ele poderia amar Iracema, só que estava acontecendo mesmo, né? O gozo era vida, pois o sentia mais forte e intenso. O mal era sonho e ilusão, que da virgem não possuía senão imagem. É uma cena na qual você precisa prestar atenção, porque ela acontece literalmente, mas na cabeça do Martim não. E aí eu acho que a gente caminha para a segunda parte do livro, né? Porque agora foi consumado aqui o ato amoroso e Iracema ela vai fugir com o Martim, ela vai junto, porque agora ela não tem mais lugar na tribo. E isso vai acontecer durante a festa da lua. É importante porque a festa da lua é uma coisa da tradição indígena que o Alencar coloca aqui. É um momento em que os integrantes dos Tabajaras eles estão consumindo alucinógenos e eles vão ter visões. Disso a Iracema não pode participar, né? Porque em tese ela é virgem, ela é mulher e ela participa só até onde lhe cabe e depois ela sai. E nesse momento é o momento da fuga. Então eles fogem até sair dos limites, né, territoriais dos Tabajaras, mas os Tabajaras os alcançam e há uma guerra. E é um momento triste porque Iracema agora ela não pertence mais aos Tabajaras. Há um momento crucial ali que Martim e Calbi eles se enfrentam e Iracema pede para Martim não matar. Ela prefere matá-lo e Martim ele fica horrorizado com isso. Então isso é um momento simbólico assim de que Iracema não pertence mais aos Tabajaras. Agora o senhor dela é Martim e ela vai repetir isso por várias vezes. E tem uma frase importante aqui que eu acho que vale a pena prestar atenção.
que é quando o Poti encontra o Volvo, tá próximo da morte já, né? Poti é chegado à cabana do grande Maranguabe, pai de Jatobá, e trouxe seu irmão branco para ver o maior guerreiro das nações. O velho soabriu as pesadas pálpebras e passou do neto ao estrangeiro um olhar baço. Depois o peito arquejou, os lábios murmuraram. Tupã quis que estes olhos vissem antes de se apagarem o gavião branco junto da Narceja. O gavião branco aqui é o Martim, a Narceja é Poti. Então aqui ele está talvez prevendo o domínio do homem branco sobre o índio. E um momento importante também é saber que Iracema ela vai ficar grávida. Teu sangue já vive no seio de Iracema, ela será mãe de teu filho. Filho, dizes tu? Exclamou o cristão em júbilo. Ajoelhou ali e, cingindo-a com os braços, beijou o seio fecundo da esposa. O capítulo 24 é bem significativo também, porque vai ser o momento em que o Martim ele vai aderir simbolicamente à cultura indígena, a uma tradição. Então já começa assim. Foi costume da raça, filha de Tupã, que o guerreiro trouxesse no corpo as cores de sua nação. Traçavam em princípio negras riscas sobre o corpo, à semelhança do pelo do coati, de onde procedeu o nome dessa arte da pintura guerreira. O Martim ele vai ter um nome também, um nome indígena, que é Quatiabo. Mas como a felicidade não dura sempre, o Martim ele começa a dar sinais de tristeza. Ele começa a sentir falta da terra, e aí isso começa a perturbar Iracema, e daqui em diante começa um processo de definhamento dela. Coitada da Iracema, né? A Iracema pensa que o Martim está pensando na outra moça que ficou em Portugal. Quando tu passas no tabuleiro, teus olhos fogem do fruto do genipapo e buscam a flor do espinheiro. A fruta é saborosa, mas tem a cor dos tabajaras. A flor tem a alvura das faces da Virgem Branca. Se cantam as aves, teu ouvido não gosta já de escutar o canto mavioso da graúna, mas tua alma se abre para o grito do japim, porque ele tem as penas douradas como os cabelos daquela que tu amas. Quando teu filho deixar o seio de Iracema, ela morrerá como o abati depois que deu seu fruto. Então o guerreiro branco não terá mais quem o prenda na terra estrangeira. Então olha só como as afirmações de Iracema, né, são proféticas também. Martim e Poti, eles vão, né, para a última guerra, da qual eles sairão vencedores. E olha só, né, como que termina o 29º capítulo. Nessa hora em que o canto guerreiro dos Pitiguaras celebrava a derrota dos Guaraciabas, o primeiro filho que o sangue da raça branca gerou nessa terra da liberdade, viu a luz nos campos da Porangaba. E aí Iracema diz, tu és Moacir, o nascido de meu sofrimento, porque ela já estava praticamente nas últimas. E quando Martim e Poti chegam, tem o Japi, o cachorro que está com eles, Iracema tem tempo de colocar Moacir nos braços de Martim e aí ela morre. Os últimos 2 trechos que eu vou ler são trechos também que eu deixo aqui para você refletir. Ele foi para Portugal, Martim, e depois de 4 anos ele voltou. Muitos guerreiros de sua raça acompanharam o chefe branco para fundar com ele a Mairi dos cristãos, ou Mairi, eu não sei como que lê isso, a cidade. Veio também um sacerdote de sua religião, de negras vestes, para plantar a cruz na terra selvagem. Era sempre com emoção que o esposo de Iracema revia as plagas onde fora tão feliz. Muitas vezes ia sentar-se naqueles doces areais, para cismar e acalentar no peito a agra saudade. A jandaia cantava ainda no olho do coqueiro, mas não repetia já o mavioso nome de Iracema. Tudo passa sobre a terra. E essa frase me chocou muito, porque a jandaia já não dizia mais o nome de Iracema, ou seja, ela se esqueceu de Iracema, Iracema será esquecida, e aí a gente tem essa sentença no final. Tudo passa sobre a terra. E é um livro formidável. Eu peço para que você tenha muita paciência para ler esse livro. José de Alencar era um grande escritor. Eu fico aqui com a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de colocar aí o seu joinha, compartilhar. E me espere porque eu virei com mais vídeos por aqui. Até lá!